Olá pessoal, estamos aqui começando essa live sobre o livro de Apocalipse, parte 4. Estamos estudando já um mês inteiro o livro de Apocalipse. Pelo jeito não vai acabar hoje, né? Deve falar mais um mês aqui, é muito assunto. E hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre alguns assuntos. Deixa eu ver se eu coloco aqui no Facebook, também no computador. Estou aqui no escritório. Estou procurando passar algumas informações a mais. Então é bem interessante a nossa live hoje aqui. O tema de hoje é um tema assim que eu vou ter que falar coisas aqui hoje muito delicadas. Não sei nem se eu vou poder falar certas coisas pelo Facebook, porque sabe como é que está a censura hoje, né? A censura nas redes sociais está sendo grande, certos assuntos estão sendo proibidos de falar. Então hoje é um assunto que vai envolver também... Nossa, mas está tão embaçado, não sei se a imagem está boa aí. Mas vai envolver certas coisas que eu tenho que falar com jeito. Já quero falar desde já que eu não sou, contra o povo de Israel. Não sou antissemita. Mas certas coisas que a Bíblia nos revela aqui são coisas assim muito fortes no livro de Apocalipse. E hoje nós queremos falar sobre isso tudo aqui. Vamos fazer uma oração. Hoje nós queremos entrar bem direto no assunto. O assunto vai ter que ser bem devagarzinho, para que todo mundo entenda, e saiba se posicionar. Hoje nós vamos ter que desvendar algumas coisas assim, da importância de estudarmos o livro de Apocalipse, para nós passarmos por essas fases todas em segurança e não sermos enganados, não é? Jesus escreveu o livro de Apocalipse para nós, nos trouxe revelação, para que a igreja não fosse enganada nos últimos dias. Então é algo muito sério que nós estamos estudando hoje aqui, amém? Senhor, eu quero te pedir a tua graça, Senhor, que o meu espírito possa estar em sintonia ao teu espírito, que o Senhor venha trazer ao Senhor Jesus revelação do alto, Senhor. Nós precisamos de ti, dá, Senhor Jesus, sabedoria a cada ouvinte. Livra-nos, ó Senhor Jesus, também de toda crítica. Senhor Jesus, livra-nos de toda perseguição nesta hora. Nós precisamos, ó Deus, trazer às claras o que está escrito em Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, realmente avançar, termos um povo consciente, um povo temente, um povo, Jesus, que tem iluminação, revelação da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, nisso tudo. Nós pedimos, ó Deus, guarda esse momento, que não haja problema de luz, que não haja problema na internet, nos computadores, mas que tudo possa se processar de forma clara, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós queremos trazer aqui, tem certas coisas que eu vou ter que mostrar no computador, tem certas palavras que eu não vou nem querer falar. Eu vou ter que passar no computador certas palavras, certos países também. E existe uma expressão que está muito em moda, eu fui procurar no dicionário essa expressão, que é teoria da conspiração. Dá uma olhadinha, não sei se você consegue ver. Tem lá um pouquinho sobre esse assunto na Wikipédia. Eu vou ler aqui para vocês. Teoria da conspiração. No dicionário Wikipédia está escrito assim: também chamada de teoria de conspiratória ou conspiracionismo, é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização, que tem tramado, olha essa palavra, que tem tramado para causar ou acobertar por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento
tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Desde meados dos anos 60, o termo se refere a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzido sob suposições que contrariam a compreensão predominante dos eventos históricos ou de simples fatos. É só você procurar essa declaração de teoria da conspiração no dicionário Wikipédia. Eu acabei de ler isso aqui para vocês. Muito bem, amados, não sei nem por onde começar, é muito detalhe, eu vou ver se eu estudo apenas um capítulo com vocês hoje, capítulo 17 do livro de Apocalipse, mas eu vou começar a delinear algumas coisas aqui. Vamos começar no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Está falando aqui do anticristo. Essa parte do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Eu queria só mostrar para vocês que a vida do anticristo não vai ser uma vida fácil. Vai ser uma vida difícil, porque Deus estará realmente trabalhando e derramando muita coisa sobre ele. Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte: ele, o anticristo, fará firme aliança, presta atenção, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ele fará uma semana, a gente sabe aqui, já temos estudado que o anticristo vai governar durante 7 anos, e será 3 anos e meio de falsa paz. Está no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. E a segunda metade do livro da semana, dessa semana de governo do anticristo, será propriamente a grande tribulação. E a Bíblia está dizendo, que ele fará essa aliança com muitos governantes, ok? Com muitas organizações e muitos governantes. E vai vir até que a destruição que está determinada por Deus, se derrame sobre ele, não é? Então haverá uma destruição sobre ele, haverá um grande terremoto e também, toda a ação de Deus contra o anticristo no final do último flagelo. Nós vamos ver aí Deus realmente derramando muitas coisas sobre a cabeça do anticristo. Muito bem, dito isso, então a gente viu que não vai ser fácil. Eu quero mostrar aqui pelo menos algumas coisas sobre terremoto grandes. Deixa eu ver se isso aqui é bom a gente falar agora, mas vamos lá. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Vamos ver aqui, capítulo 11. Vamos ler 4 versículos em 4 capítulos diferentes, em 3 capítulos diferentes. Apocalipse, capítulo 11. Vocês lembram desse capítulo? Nós estudamos ele um bom tempo, acho que foi na semana retrasada. Apocalipse, capítulo 11, fala das 2 testemunhas. Vocês vão lembrar que durante 3 anos e meio, 2 testemunhas vão profetizar, mandar descer fogo do céu e assim por diante. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, vamos lá, 12 e 13. Apocalipse capítulo 11, versículos 12 e 13. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Verso 13. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade,
E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, bem no início da grande tribulação, já há um grande terremoto, né? Quando as duas testemunhas vão ser mortas e depois elas serão arrebatadas, haverá um grande terremoto. Nós já estudamos sobre isso. No capítulo 12 de Apocalipse, nós mostramos que a criança que sai dessa mãe, dessa mulher, ela tem uma criança, essa criança ela é arrebatada aos céus, e essa mulher ela fica sendo protegida por Deus, porque ela será perseguida pelo dragão. Nós sabemos aqui que dragão, né? Apocalipse 12, versículo 7, diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então, no capítulo 12, nós vamos ver que essa mulher é a igreja instituição, e essa criança que é arrebatada para os céus é o verdadeiro cristão, é o povo de Deus verdadeiro. E Satanás, a antiga serpente, vai pelejar contra a instituição que fica. Cristãos que são apenas nominais, mas não nasceram de novo, não têm uma vida reta diante de Deus, ficaram na terra. Só que mesmo esse povo, Deus vai proteger. E haverá um grande terremoto, porque o grande dragão vai incentivar as pessoas a perseguirem a igreja que fica. Diz assim, Apocalipse 12, versículo 13 em diante. Apocalipse 12, de 13 ao 16. Vamos lá. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, e fora da vista da serpente, que é o dragão. Então esse tempo aqui são 3 anos e meio. Verso 15, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Então, a serpente mandou águas contra a mulher, atrás da mulher. Quer dizer, essa água aqui são pessoas, são povos que vão perseguir a igreja que fica, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, nós vemos aqui também, novamente, a terra se abrindo, quer dizer, um terremoto, e com toda essa catástrofe, né, vai meio que diminuir a perseguição contra a igreja que fica. Mais um texto sobre terremoto. Apocalipse, aí já são os flagelos, né? Apocalipse, aqui começa, né, a grande perseguição, e lá em Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, versículo 18. Aqui já é o sétimo flagelo, né? Aí já é a grande tribulação e Deus derramando a sua ira sobre a terra. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte, vamos lá, 17 e 18. Apocalipse 16, 17 e 18. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Então você veja, no início da tribulação houve um terremoto ali, e 1/10, né, da cidade de Jerusalém foi arrasado. Agora aqui nós vemos um grande terremoto ao qual nunca houve, quer dizer, um segundo terremoto, né? E versículo 19, Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Veja, no capítulo 11, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 13, diz o seguinte,
que ruiu a 10ª parte de Jerusalém. Então, quando as duas testemunhas foram embora, houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade, né, ruiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. Agora, aqui no capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte: e a grande cidade, que é Jerusalém, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da... Então, quer dizer, houve um grande terremoto, mas também caíram as cidades das nações. Quer dizer, um terremoto que mexeu em vários locais. Se dividiu em 3 partes. A grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, tanto no início da grande tribulação, quanto lá no final da grande tribulação, haverá 2 terremotos, um que rui 1/10, uma parte de 10, e no final da grande tribulação, também a Jerusalém será dividida em 3 por esse segundo grande terremoto. Muito bem. O que eu quero falar mais aqui? Bom, vamos entender um pouquinho agora, já que a gente falou que a vida do anticristo não será fácil, quer dizer, Deus estará realmente governando, estará trazendo confusão, até mesmo para proteger por uma grande perseguição que verá a instituição igreja, que fica na terra, porque não subiu porque ela não era uma igreja, as pessoas que ficaram porque não tinham uma vida reta e tiveram que ficar para lavar a sua vida aqui na grande tribulação. Essa é a realidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema da besta, do anticristo. Quer dizer, o anticristo estará montado num grande sistema político. Aqui que eu quero entrar nessa questão da teoria da conspiração. O anticristo será um homem que vai governar um grande sistema. Então a Bíblia fala desse sistema. E no final eu quero falar que há uma cidade que vai se assentar em cima desse grande sistema que o anticristo governa. E essa cidade, acho que vocês já estão entendendo qual é essa cidade. Essa cidade, ela meio que se vendeu para esse grande sistema. Então entenda bem, o anticristo vai governar um sistema de reis, de países. E uma grande cidade vai se apoiar nesse grande sistema. Essa grande cidade é a cidade de Jerusalém. A Bíblia fala sobre isso. Que é uma cidade que vai ser meio que... vai se usufruir de todo esse grande sistema que a Bíblia chama, esse grande sistema de reis, de governantes, um sistema político de governo. A Bíblia chama de besta, uma grande besta, que diz lá, né, que são 10 chifres e 7 cabeças. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, ok? Por que eu estou dando esse título, Teoria da Conspiração? Porque muitas pessoas já dizem assim, não, isso é teoria da conspiração, isso é apenas uma coisa de teoria. A Bíblia fala que isso é real. A Bíblia não diz que... A Bíblia diz que isso não é teoria, isso é real. E Deus vai provar isso. E há muitos textos bíblicos que mostram sobre isso. Todo esse sistema sendo organizado, né, por muitos anos, por muitas décadas, por muitos séculos, esse sistema está sendo organizado. E nós vamos ver como é que é essa organização. A gente sabe que o cabeça dessa organização é Satanás. Mas Satanás ele vai governando de cima para baixo, né? No livro de Efésios fala, né? Principados, potestades, hostes demoníacas. Então, todo um sistema que envolve toda a cadeia de autoridade sobre a terra. Se você vê, por exemplo, a cadeia de autoridade, vou dar aqui só um exemplozinho, está aqui na minha frente. O que está acima das pessoas, dos cidadãos na cidade? O que está acima? O que faz os cidadãos ficarem em torno de alguma coisa? São as fábricas, as empresas. O que está acima das leis das empresas? Eu coloquei aqui os governantes. O que está acima dos governantes?
Quem é que manda no Brasil? Quem é que faz as coisas acontecerem no Brasil? É o presidente? O que está acima dos governantes são os bancos. Quem retém o dinheiro é o que domina. Quem é que está acima dos bancos? Os serviços de inteligência estão acima dos bancos. O que está acima dos sistemas de inteligência? As sociedades secretas. Aí já entra na teoria, a pessoa chama aquela teoria, vou mostrar na Bíblia que não é teoria nenhuma. E o que está acima das sociedades secretas? Já pensou nas sociedades secretas? O que governa, né, essas sociedades secretas? É Satanás. Então assim há todo um sistema, né, de controle. Jesus falou que, né, os governantes vêm para nos dominar, né? Mas tudo bem. Tirando essa observação que eu fiz, vamos entender esse sistema do anticristo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, o sistema da besta, aonde o anticristo vai governar. Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui. Bom, essa primeira besta, são duas bestas, né? Que uma besta, um sistema será governado pelo anticristo, por um homem, que vai dominar um sistema que é chamado a besta que emerge do mar. E existe um outro homem que é um líder religioso chamado falso profeta, que vai governar uma segunda besta, que a Bíblia chama de a besta que emerge da terra. E haverá um líder religioso. Essa segunda besta é o sistema religioso. Então, duas bestas caminham juntas. Uma besta que é um sistema político-governamental, vamos falar um sistema governamental, político-governamental, tá? E a segunda besta é o sistema religioso. Essas duas bestas, esses dois sistemas caminham juntos. Você já reparou que a religião e o governo caminham juntos? Não sei se você já reparou isso. Bom, tem momentos que fica muito claro isso. Mas no livro de Apocalipse mostra que esses dois sistemas vão caminhar juntos. E esses dois homens, o anticristo, que é a primeira, né, esse primeiro grande líder, e o falso profeta, que é um líder religioso, eles também vão caminhar juntos. Então haverá união entre religião e política, religião e governo. É isso que vai estar acontecendo. Ok? Vamos lá. Nossa, tem muita coisa para falar, você vai dar esse tempo aqui todo. Apocalipse 13, vamos lá. Besta que emerge do mar. Fala de governo. Como é que ela é? Vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, eles... 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 6 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu não anotei aqui todos os versículos importantes aqui, mas vamos lá. Apocalipse 17, 9. Apocalipse 17, 9. Apocalipse 17, 9. Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, nos quais caíram 5. 5 reis caíram. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando o outro chegar, tem de durar pouco. Então essa besta é um sistema de 7 reis, e quando 5 já passaram, o 6º está atuante, e haverá um 7º. E esse 7, quando chegar, deve durar pouco tempo. Então está falando do anticristo, esse homem que vai durar pouco tempo no governo, porque ele vai ficar ali 7 anos, pouco tempo. Muito bem. Voltando lá para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte:
E a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, veja. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Que vi como leopardo, como pés de urso, né? E boca como leão, quer dizer, fala que a boca dele é muito forte, como do leão, pés como de urso, quer dizer, tem muita estabilidade, né? Muita força na sua marcha, na sua determinação, né? E era semelhante a leopardo. Leopardo é um animal de grande velocidade. Então, tem só as características aqui, né, desse sistema. Ele é veloz, ele é estável, né, e ele é eficiente em suas palavras. Versículo 2 ainda. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quer dizer, então Satanás ele transfere, né? Quais são os poderes? Qual é o poder de Satanás? O grande poder de Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira, mas o grande poder de Satanás também de fazer milagres, de fazer coisas, né, sobrenaturais, mas a grande força de Satanás é ele ter a capacidade de iludir as pessoas, de enganar as pessoas, né? Então isso é muito forte nesse sistema de governo, ok? Eu não separei aqui um versículo que fala, vamos adiante, versículo 3. Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, uma das cabeças, um dos reis, quer dizer, essa cabeça, eram 7 cabeças, são 7 reis que têm seus reinos. 10 chifres são reis que não têm reino. Estou tentando lembrar aqui, acho que eu anotei mais embaixo o versículo que fala sobre isso. Que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Tudo isso é rei, tudo isso é governo, tudo é governante. Mas só que são 7 governos que têm seus países e 10 chifres. São líderes que não têm países. Qual é a organização que é de líderes governamentais e que não tem país? Bom, atualmente a ONU. A ONU, ela tem lá os seus governantes, os seus homens que são chamados a falar, a reunião de reis. Aquela organização ONU não é um país. Ela é uma organização privada. Ela não é uma organização pública. Então, hoje, né, não vou dizer que eu só estou dizendo que hoje a ONU ela se encaixa nisso. É uma organização que não representa o país. Por exemplo, o Vaticano representa um país. O Vaticano é uma nação, é um país. Tem lá, é um Estado, tem seu território e assim por diante. Mas a ONU não é, mas é constituído de reis. Então, 10 chifres, quer dizer, 10 reis que não têm governo. Quer dizer, nessa organização dos chifres, eles estão lá para mandar e desmandar, mas não tem um território. Agora, os 10 cabeças, ou melhor, os 7 cabeças, são reis que têm seus reinos, que têm seus territórios. Então, esse sistema entre países, junto com a ONU, hoje, se caracteriza exatamente como está escrito aqui no capítulo 13. Uma organização, uma associação de presidentes, e também ao lado deles vários presidentes também governando. Quer dizer, tudo isso unido, a Bíblia chama de besta. Quer dizer, há um sistema de organização entre eles, que nós achamos, né, cada um é um país, cada um é independente, mas na realidade eles estão trabalhando em conjunto, e a Bíblia chama isso, dessa organização, nesse tempo, com a intenção maligna. Então Deus chama eles de besta, né? A organização é essa besta, essa coisa sem pé, sem cabeça, besta mais ou menos é uma coisa esquisita, sem pé, sem cabeça, mas essa organização complexa tem um objetivo de domínio, Então isso aí está falando aqui. Versículo 4. Então, quando aquele governante foi ferido e foi curado, no versículo 3, toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Quer dizer, começou a seguir essa organização.
Verso 4: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quer dizer, eles vão ver que essa organização, ela deve ser seguida, porque ela que realmente tem todas essas forças, né, dadas pelo dragão, e isso será uma admiração. Nenhum que vai cair, que vai se levantar novamente, quer dizer, um desses reis vai ser golpeado, mas vai se levantar. Quer dizer, isso tudo vai chamar a atenção dos povos para que eles sigam esta organização. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para reagir, ou melhor, para agir 42 meses. Quer dizer, autoridade para governar durante 3 anos e meio. Então nós vamos ver aqui que essa boca que proferia arrogância estaria por 3 anos e meio. Quer dizer, durante a grande tribulação eles vão falar muito intensamente, coisas arrogantes, quer dizer, eles vão mostrar toda a sua arrogância. Até então a gente vê as pessoas, os seus líderes, muito certinhos, muito polidos nas palavras, muito bonzinhos, mas chegará um tempo, durante 3 anos e meio, que eles terão muita arrogância no falar. Uma boca que proferia muita arrogância, blasfêmia e autoridade. E mais ainda, no versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Quer dizer, durante esses 3 anos e meio, também ele vai mostrar sua boca completamente contra Deus. Até então, nós vimos os nossos governantes falando, uns já estão falando que o Estado é laico, não se fala de Deus, mas durante 3 anos e meio, será a grande tribulação, eles falarão até contra Deus, abertamente, blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, esse é a besta, esse é o sistema que está organizado, está se organizando. É um sistema complexo de organização de líderes. Então, muitas pessoas já acham que isso é teoria, mas a Bíblia diz que não é teoria. Isso é uma realidade. É assim que eles estão trabalhando. Versículo 7 e 8 diz assim, ainda no capítulo 13: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, olha, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então a besta terá um governo mundial e vai perseguir também os que falam de Deus, os santos, e vai vencê-los. Lembra lá, quando lá em Jerusalém, né, os profetas e tal, agora a perseguição, né, serão mortos. Então essa organização vai também contra tudo que é Deus e vai governar as nações. E mais, verso 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer dizer, pessoas que não aceitaram a Cristo vão adorar a besta, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa é o sistema, né? Eu não vou falar aqui do falso profeta, do sistema falso profeta, porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu estou só mostrando que esse sistema, isso existe, isso é real. Não é uma teoria. Eles estão trabalhando para domínio dos povos, para ir contra tudo que as coisas que fala de Deus. Satanás dará poder para eles. Então isso é uma realidade. Bom, a segunda parte desse vídeo, eu quero falar aqui de que há uma cidade que será apoiada por essa besta. E eu volto a falar, eu não sou contra os judeus, eu não sou antissemita, mas eu vou entrar num assunto que a Bíblia mostra também. E já que a Bíblia fala da união entre o governo e religião, nós vamos ver que há uma cidade que ela é muito ligada à religião, que é Jerusalém, e que esse sistema de governo trabalha, vamos dizer assim, governo e sentimento religioso, governo e a influência ou o pensamento religioso, governo e palavras religiosas. Essas duas coisas vão trabalhar juntas
E há uma cidade que foi montada, para ser uma, vamos dizer assim, um motivo desta conspiração toda, desta organização toda. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Muitos governos ganham muito dinheiro com isso. É o que a Bíblia revela para nós. Então aqui, amados, eu queria falar sobre a grande Babilônia. Eu vou usar alguns textos da Bíblia para mostrar que cidade é essa. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Vamos começar por esse versículo aqui. Apocalipse, capítulo 11. Cadê? Aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. Diz o seguinte, veja. Apocalipse 11, 8. E o seu cadáver, está falando aqui das duas testemunhas, ok? Quando elas foram mortas. Elas foram mortas aonde? Em Jerusalém. Apocalipse 11, 8. E o seu cadáver ficará encheirado na praça da grande cidade. Olha o que ele diz. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quem foi crucificado lá? Jesus. Jesus foi crucificado aonde? Foi em Jerusalém. A Bíblia fala dessa grande cidade. Nesta grande cidade vão ser mortos profetas. Vamos ler um pouco mais. Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 19. No último flagelo, diz o seguinte. 18 e 19. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. Lembra que a gente já leu isso? Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade, vejam novamente, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, da ira de Deus. Então Deus está irado, porque essa cidade, ela se vendeu para o sistema, ela se vendeu para a besta, ela foi levantada pelos interesses ocultos da besta, do sistema de reis, o sistema de governantes. Os reis ganham muito dinheiro ao redor de Jerusalém. Capítulo 17, verso 5. Capítulo 17, verso 5. Vamos lá, 4 e 5. Apocalipse, capítulo 17, versículos 4 e 5, diz o seguinte. Achava-se a mulher, ora a Bíblia chama de grande cidade, ora chama de mulher, ora chama de prostituta. Apocalipse 17, 4, diz o seguinte. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações. Veja, um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6, eu não sei se eu anotei, mas eu vou ler o 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Veja, essa mulher, lembra que o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto.
O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Então veja, a besta leva a mulher. A besta sustenta Jerusalém. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 18. Diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. E mais, Apocalipse 18, 21. Apocalipse, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, amados, a Bíblia fala, isso talvez seja uma decepção para muita gente, né? Fala, meu Deus do céu. É aí que eu quero entrar um pouquinho na história. Vou ver o que eu escrevi aqui antes de falar sobre esse assunto. Então, nós lemos aqui que a grande meretriz que o Apocalipse fala é essa cidade. A mulher montada na besta, quer dizer, essa cidade está apoiada na besta, no sistema governamental da besta. A besta tem que durar pouco tempo, né? A Bíblia fala que esse sistema vai durar 3 anos e meio, não, 7 anos. Apocalipse 17, versículo de 10, versículos 12, diz que os 10 chifres, Apocalipse 17, 12 a gente não leu, Apocalipse 17, 12 diz o seguinte, Apocalipse capítulo 17, versículo 12, diz o seguinte, 17, 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, veja só, são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Quer dizer, eles não têm reino, mas são reis, que eles são governantes. É aquele sistema da ONU. Eles são governantes, mas eles tomam decisões na ONU como se eles fossem o presidente do Brasil. Eles não são presidente do Brasil, são presidente lá de uma organização lá e sei lá. Eles não têm reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, quer dizer, no sistema da besta, no sistema político de organização entre esses povos, entre esses reis, esses governantes, né? Eles recebem autoridade. Eles vão exercer durante 1 hora. Então eles tomarão decisões muito rápidas e muito precisas. Capítulo 17, versículo 16 diz o seguinte: os 10 chifres. Vamos lá, 15 e 16. Apocalipse, capítulo 17, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: os 10 chifres, lembra, os chifres são reis que não têm reino. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Preste atenção. Apesar deles sustentarem Jerusalém, eles odiarão Jerusalém. Parece louco isso. Os 10 chifres que vistes e a bestas, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eu vou ler um texto em Zacarias que fala sobre isso. Versículo 17. Porque aqui está a revelação de que essa teoria da conspiração não é a teoria da conspiração. Existe uma conspiração. Existe uma organização de anos, de séculos, através das organizações secretas,
E eu vou entrar um pouquinho na história aqui. Versículo 17, Apocalipse 17, 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Quer dizer, Deus já conhece o plano, Deus já conhece o intento, e agora Deus permite que o que está no mais profundo do coração desses reis se realize. Porque Deus já revelou, Deus já escreveu o livro de Apocalipse, está tudo escrito. Não é porque Deus quer que isso aconteça, Ele está escrevendo o que está no coração desses homens, dentro dessa mentalidade, porque séculos, nenhum homem vive séculos, mas a mentalidade incutida por Satanás na vida desse sistema de governos, o que está no mais oculto, a gente vê na televisão homens muito cultos, muito certinhos, muito bondosos, mas na realidade há algo incutido na realização de um grande sistema de conspiração, de domínio das nações. É isso que o livro de Apocalipse está revelando. E que eles unem governo e religião, governo e Israel, vou usar essa palavra, aqui está falando da grande cidade de Jerusalém, mas isso está sendo o centro dessa nação que foi formada. E aqui eu estou entrando num assunto delicado, mas isso estava oculto, essa grande tentativa de unir religião e governo, porque quando você une religião é o que mexe com as pessoas. Você pode ser um cara que gosta de leis, mas mexeu em religião, os caras dão sangue pela religião deles. E muitos saem à espada, pegam armas por causa da religião deles. Satanás sabe o quanto isso domina a vida dos homens. Então Deus está revelando a grande conspiração que existe por trás dos governos em tentar unir as forças tanto da religião, e aí entra até o satanismo, entra todas as religiões no sentido de tudo conspirar para esse grande governo de dominação. Deixa eu te dar um versículo que fala sobre que eles odeiam Jerusalém. Vamos lá. Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. É antes de Malaquias, né? Zacarias capítulo 12. Presta atenção nesses 3 versículos. Zacarias 12, versículos 1, 2 e 3. Diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou, meu Deus, já são 9 horas. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. Eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Vai ser difícil sustentar Jerusalém. As pessoas vão odiar Jerusalém, vão cansar dela. Uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão. Todo mundo que vai tentar, vai chegar um momento que eles vão se ferir por causa que sustentaram Jerusalém. Todos que erguerem se ferirão gravemente contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então Jerusalém foi levantada por um sistema de governo interesseiro, financeiramente de domínio, de unir religião e governo, tudo isso com o intento de dominar todas as coisas. Dentro dessa cadeia que nós falamos aqui, né? Povo, empresas, governo, bancos, inteligências, serviços secretos, sociedades secretas, e o cabeça é Satanás, que está atuando nisso tudo. Então, amados, aqui eu quero entrar num outro detalhe, um pouco da história. Então nós já vimos que essa grande cidade, ela vai cair, né?
quando ela cair, todo mundo vai falar, perdemos a nossa fonte de lucro, né? A Bíblia fala, né, que sobre Jerusalém, quando ela cair, todos vão ver o sangue dos profetas. Jesus falou em Mateus 23:37, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Mateus 23:37. Eu queria contar uma história para vocês. Como eu falei, eu não sou contra o judeu. Eu acho que os judeus, né, tem que ter terra, tem que ter sua localidade, seu endereço. Tem que também ter, assim como os curdos, lá do Iraque, tem que ter sua terra, e assim por diante. Os povos têm que ter suas terras. Não estou dizendo que Israel não tem que ter terra. Tem que ter terra. Só que quando deram a terra para Israel, eles deram a terra para Israel nesse sistema. Houve muita organização em torno da criação de Israel e em torno da criação de Jerusalém, né? Existe um povo muito antigo chamado Casária, um reino antigo chamado Casária, que era um reino que tinha interesses de expansão. Depois de muito tempo vieram lá do norte da Europa, guerreando contra esses povos. Só que essa monarquia, eles adotaram o judaísmo como religião. E adotaram também os ensinos do Talmud. Existe o Torá, que é 5 livros de Moisés, a Torá. Existe o Talmud, escrito pelos sacerdotes. Talmud foi até criticado por Jesus. Esse livro das tradições dos sacerdotes, eles valorizaram mais esses livros que caiu, voltou à internet. Então, o Talmud é um livro escrito pelos sacerdotes como deveria ser praticado a lei de Moisés. O Talmud é um livro, uma enciclopédia. São muitos volumes, são muitos sacerdotes escrevendo aqui. Então, quando a Casária adota, depois há muitas guerras, houve a Primeira Guerra Mundial, houve tantas guerras. Mas a Palestina estava nas mãos da Inglaterra. E antes da Segunda Guerra Mundial, esse povo, que depois tem uma linha de pensamento que se chama os sionistas. Sionista vem da palavra Sião. Sião é de Jerusalém. Que querem que realmente Israel tenha sua terra. Fizeram alguns acordos com a Inglaterra para que após a guerra a área da Palestina fosse entregue para os judeus. Então, desde que na Casária, essa época aí ainda muito antiga, ainda das monarquias, que abraçaram o interesse, vamos dizer assim, a religião judaica, mas que lá dentro há muitas linhas de pensamento, e uma delas voltado, né, ao livro propriamente do Talmud, a enciclopédia do Talmud, que vai governar os pensamentos deles. Então, em cima de tudo isso, né, após a Segunda Guerra Mundial, a entrega aos sionistas, a esse grupo, né, que adotou a religião judaica para que eles pudessem ter essa terra. Existem várias situações que, com a entrega dessa terra, grupos
econômicos, grupos políticos pudessem lucrar em cima dessas entregas, dessas trocas, desses acordos. Isso vem antes da Segunda Guerra Mundial, passa pela Segunda Guerra. E aqui eu falo com todo respeito aos judeus. Eu sei que tudo que os judeus sofreram na Segunda Guerra é real. Mas apesar de todo o sofrimento, houve alguns acordos feitos que realmente o livro de Apocalipse revela que houveram esses acordos. E que muita gente, muitos governos, muitos grupos econômicos ganharam muito dinheiro com isso. Bastante dinheiro com isso. A Bíblia fala de muito. Quando a Bíblia fala da queda da Babilônia, queda de Jerusalém, vamos ver o quanto aqueles povos ganharam com todo tipo de comércio. Então nós aqui, povo, achamos, não, muito bem, Israel, volta para sua terra, terra prometida, muito bem, vamos bater palmas. Mas isso aconteceu por toda uma conspiração, toda uma preocupação realmente de ganhar dinheiro, de ganhar recursos e também de influências, de expansão de influências, de domínio. E o livro de Apocalipse revela a ira de Deus sobre isso, sobre esses acordos. Então ele fala que essa terra se vendeu para isso. Esse sentimento, como é que eu vou dizer aqui? O centro dessa questão foi uma venda, não se vendeu, a Bíblia fala como uma prostituta que se vende, perde a sua dignidade por causa de dinheiro. Então, toda essa teoria que o pessoal fala, não, mas isso aí não é, os povos estão caminhando tudo, não, o povo está caminhando para essa globalização, para essa união, e eles estão usando toda essa questão de Israel como sendo centro de foco, de motivos para certos acordos e certos tratados. Mas tudo isso é uma conspiração realmente, porque há um interesse lá do cabeça, que é Satanás, o príncipe desse mundo, realmente de gerar certos sentimentos em todos esses governos, de se vender, e eles se vendem por causa de dinheiro. Então o livro de Apocalipse mostra esses acordos, né? Mostra que há todo esse sistema por trás. E quando a gente vai olhar a história, a gente vai ver certos acordos. Se você fizer uma certa pesquisa nesses nomes, não quero falar muito esses nomes aqui, né? Já falei alguns nomes aqui que não é nem bom falar, porque quando você vai ver os vídeos, quando você vai ver as histórias, você vai perceber quanto sentimento até de guerra, coisas, as pessoas se matam por esses assuntos, mas é o que está por trás de tudo isso. Então é uma conspiração real. E que o livro de Apocalipse vai mostrar que isso tudo é real, é verdadeiro, isso não é uma teoria, há uma luta realmente por esse domínio. Então é o que revela o livro de Apocalipse para nós. Eu não vou entrar muito nesse, o horário está avançado, mas eu quis deixar apenas para mostrar a vocês que esses grupos, eu vou mostrar aqui o mapa para você, para não ficar falando muito das palavras. Deixa eu ver se você consegue ter aqui um pouquinho de foco. Vamos ver. O meu computador está dando para ver aí o mapa dos impérios. Esse aqui. Aqui tem Rússia. Aqui tem Ucrânia. Ucrânia e Rússia. Muitos anos antes havia esses povos, Casária, a Pérsia, Bulgária, e esse grupo adotou. E a partir daí ele quis expandir, vieram os vikings, fizeram guerras, só que esses grupos foram gerando de geração a geração. E daqui nasceu certos grupos chamados sionistas, que realmente pediram ao Império da Inglaterra para entregar a Palestina para que os judeus do mundo inteiro pudessem ir para lá. Só que certos grupos não saem dessa região, continuam vivendo aqui.
mas ganhando muito dinheiro com a Palestina de lá. Essa grande conspiração está revelada no livro de Apocalipse. Bom, deixa eu fechar aqui o foco. Então, amados, desculpem, mais uma vez estou falando aqui de política, mas porque a Bíblia fala de política, a Bíblia fala de governo, a Bíblia não fala muito de religião, né? Ela fala de reino, o reino de Deus, o reino das trevas. A Bíblia fala de reino. Reino não envolve só a nossa vida, a nossa prática religiosa. Reino envolve a nossa economia, envolve a nossa cultura, envolve a nossa mentalidade, envolve os nossos sentimentos. Reino envolve tudo isso. Então, quando nós temos Jesus como nosso rei, do reino de Deus, nós começamos a ter a cultura do reino, nós começamos a ter os sentimentos do reino, nós começamos a ter comportamento do reino, a mentalidade do reino. Agora, Satanás ele tem uma outra mentalidade, Satanás tem outra cultura, Satanás tem outra forma de governar. Então Jesus ele veio para combater esse sistema que é dominante, que é governar e oprimir, né? De dominar e gerar uma cultura destrutiva na vida dos homens. Por isso que eles querem governar de uma forma definitiva o mundo inteiro, e a cultura de domínio, de destruição da família, de destruição de comportamentos, de justiça, e todos esses certos comportamentos que vêm do reino de Deus, ser destruído. E os valores de Satanás, como o humanismo, né, como colocar o homem acima de todas as coisas. Então, toda essa cultura maligna ser dominante, quer criar uma só religião no mundo, não é? Então, tudo isso eles querem construir. Quer dizer, quando a gente fala eles, quer dizer, o cabeça lá começa a influenciar e vem descendo por essa camada de autoridade, os demônios envolvendo as sociedades secretas, os grupos de inteligência, os serviços secretos influenciando os bancos mundiais, os bancos mundiais envolvendo os governos, os presidentes das repúblicas, os governos influenciando as empresas e as empresas influenciando o povo. Essa cadeia, ela é influenciada, ela é contaminada, porque começa lá de cima. Então, o livro de Apocalipse revela tudo isso. Ele mostra que essa luta não é só contra um homem que quer se levantar contra Jesus, o anticristo que quer se levantar. Não. O anticristo é apenas um representante de um sistema. O anticristo é apenas um representante de um sistema. E Jesus veio para quebrar esse sistema. Esse sistema é opressor, ele veio para oprimir, para dominar os homens, para escravizar os homens. E Jesus está voltando a esta terra para exterminar esse sistema, que é um sistema que vem sendo planejado por milênios. Não é de agora. Há muito tempo isso sendo planejado. Muitas quedas aconteceram, muitos avanços, muitos retrocessos, muitos acordos, muitas alianças, muitas quebras de aliança. Não é fácil dominar o mundo, mas é isso que eles querem fazer. Quando falo eles, é lá em cima. Principados e potestades estão trabalhando. E o homem que vai ser o anticristo, vai ser o A, B e C, é apenas um homem que vai ser colocado lá para representar todo o sistema. A questão é a mentalidade desse sistema. Amém, amados? Então, não sei se eu enrolei vocês, se foi muito complicado para vocês, porque eu envolvi aqui textos bíblicos com política, com governo, com história. Mas o livro de Apocalipse mostra para o futuro. Ele está desmascarando que há um sistema e que a gente não pode ser iludido por esse sistema. Na realidade, o livro de Apocalipse é um alerta para a igreja não cair na conversa fiada do sistema, da conversa fiada dessas organizações, da conversa fiada desses governantes. Porque eles se vendem. Por qualquer prato de lentilha, eles se vendem. Porque há, acima dos presidentes da República, existem outros níveis de domínio que eles não conseguem meio que fugir disso. Se tentar fugir, eles meio que se matam mesmo. Então Deus está revelando no livro de Apocalipse que tudo isso é por dinheiro, tudo isso é para lucrar, tudo isso é para ter mente mais, ter domínio econômico, político,
sobre todas as coisas. Mas Jesus vai estar derramando seus flagelos sobre a terra, trazendo juízo sobre a terra, porque esses homens não querem se dobrar ao governo dos céus. Eles não querem se dobrar, então por eles não quererem, o Senhor derrama sua ira sobre a terra. E ao final ele vai pegar o falso profeta, o anticristo, vai prender Satanás, essa trindade maligna, né? O falso profeta, o anticristo e Satanás, o dragão, né? E vai jogar esses três no inferno e vai dominar durante 1000 anos sobre a face da terra. É o que a Bíblia vai revelando. E aquele que for perseverante em se sujeitar ao reino de Deus, esse será salvo. Agora, quem se entregar, quem se vender ao sistema, quem quiser viver por esse sistema, que vai contra a palavra de Deus, essas pessoas não governarão com Jesus, ficarão realmente em juízo. Então o alerta de Deus é esse: não se iluda, não se corrompa com o sistema. Não se corrompa. Eles corrompem os bons costumes. A Bíblia diz: as más conversações corrompe os bons costumes. Com quem você está ouvindo, quem você está ouvindo, quem está te influenciando, seja lá em que nível for, até mesmo dentro de escolas, certos ensinos, associações de empresários, certos ensinos, associações de governantes, de reuniões de prefeitos, seja lá de que for, o que está sendo ensinado, se é segundo os princípios da palavra de Deus ou não. Então, cuidado. O livro de Apocalipse revela: há um sistema, e até Jerusalém se vendeu ao sistema. Até a causa de Israel, no sentido de ter a sua terra, ela foi vendida por um sistema. Muitos homens lucraram com isso. Então é isso que o livro de Apocalipse revela, que há realmente uma conspiração para corromper, para minar toda a vinda do reino de Deus. Há uma conspiração para minar o que Deus quer ensinar aos povos, para minar o que Deus quer estabelecer nessa terra. Deus deu a terra aos homens, mas Deus também deu por herança, o Pai deu por herança as nações para Jesus Cristo. E Satanás não quer perder, ele é o príncipe dessa terra. Ele veio como intruso, mas ele não quer perder essa terra. Por isso que ele influencia desde lá de cima das organizações secretas, vem passando pelos bancos, vem passando pelas empresas, ele vem corrompendo toda a cadeia de autoridade, para que haja um sistema que se rebela contra a causa de Deus. Então isso não é teoria da conspiração, isso é realmente conspiração, conspirar contra o governo de Jesus na terra. É isso que está acontecendo. Essa conspiração é séria, porque os homens não percebem que eles estão no meio de uma grande guerra entre Deus e Satanás. O domínio dos homens. Essa é a realidade que está expressa no livro de Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse. Leia 2, 3 vezes. A partir do capítulo 11, ali quando começam os flagelos, leia até o final, você vai perceber ali exatamente todo esse sistema. No início é mais selos, né? A gente fica muito nessa história. Quando é que Jesus vai voltar? Mas peraí, Jesus vai voltar para quê? A gente fica nessa história. Jesus vai voltar, vai nos tirar desse sofrimento. Peraí, o que está em jogo? É você ter paz ou é essa terra conhecer o governo de Jesus? O que está em jogo? A gente se preocupa mais com a nossa paz, com o nosso conforto, com o nosso estado de conforto, do que propriamente o governo de Jesus sobre a terra. É isso que nós temos que estar pensando. O livro de Apocalipse não está falando do seu bem-estar. O livro de Apocalipse não está falando que você vai ser livre do sofrimento. Não é isso que o livro de Apocalipse está falando. O livro de Apocalipse está falando sobre guerra de governos, guerra de forças. O livro de Apocalipse está falando de conspirações contra o governo de Jesus na terra. Ele vai voltar para governar. Você não vai ficar dormindo em rede, tomando suco de laranja. Você vai trabalhar durante esse milênio. Você vai viver em cidades. Você não vai ficar vivendo em nuvens.
A gente tem que entender essas coisas. Então leia o livro de Apocalipse. Eu aqui só quis mostrar como é que o sistema se utilizou da religião e de uma cidade, Jerusalém, para provocar sentimentos no coração dos homens, para que os homens, com muito jeito, pudessem aceitar certas guerras, certos lados de guerra. Na realidade, esses lados de guerra está dentro de uma guerra maior. Não, vamos matar esses aqui que são os nossos inimigos. Não é isso, amados. É uma coisa muito maior. Então, leia o livro de Apocalipse. Entenda. Eu quis mostrar aqui coisa mais detalhada para que você tenha uma base e leia agora do capítulo 11 até o capítulo 22. Né? São 11 capítulos para você entender aonde estamos indo. Para o governo de Jesus na Terra. Amém? Semana que vem a gente continua. Tem muita coisa ainda para falar do livro de Apocalipse. Mas esse é o ponto central. Entender que nós não estamos aqui para fugir de problemas. Nós estamos aqui para implantação do reino de Deus. Nós estamos aqui desejando que venha o governo de Jesus sobre a face da terra. E que o mundo está se rebelando a uma conspiração contra o governo de Cristo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém? Estamos chegando ao final. Desculpe o horário, foi muito comprido hoje, mas Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?